Um avião cai e entre os seus passageiros há dezenas de pesquisadores na área da saúde e membros de organizações humanitárias. Um amigo nosso recebe o diagnóstico de uma doença degenerativa e incurável. Uma criança saudável, inteligente, filha de um casal amigo, morre num acidente de viação estúpido por causa de um motorista alcoolizado. Perdemos o emprego porque alguém colocou uma cunha, era amigo do chefe, o seu currículo, as suas competências são muito inferiores às nossas, mas consegue o lugar que seria nosso. Vamos ao médico, mostramos a ele os nossos últimos exames e descobrimos que temos um cancro em fase avançada. Situações como estas acontecem quase que dia a dia. E diante de cada uma delas, a pergunta rápida que vem à nossa mente é: porquê? Porquê? Se for conosco, a pergunta será sempre: porquê comigo? O que foi que eu fiz de errado? Nossa tendência é achar que não é justo e logo a seguir perguntar: aonde está Deus, que permite que aconteçam estas coisas? Há várias maneiras de reagir. Parece que a maioria das formas de reagir não ajuda muito. Há aqueles que preferem negar ou ignorar, como se parar de falar sobre um assunto ou tentar parar de pensar neste assunto fizesse com que o assunto se fosse embora. Não funciona muito, porque ele continua lá. Há aqueles que se revoltam, se enchem de raiva, de fúria, e na sua rebeldia, na sua zanga, ainda pioram mais as coisas, ainda pioram mais as situações. Há aqueles que se tornam cínicos, irónicos. Parece que eles aceitam o problema, parece que eles aceitam a dificuldade, mas na verdade eles ficam amargos, desagradáveis, espalhando veneno da desconfiança nas suas relações. Há os passivos, são aqueles que simplesmente se entregam. Normalmente se entregam à depressão, ao desânimo, deixando de viver, parando de aproveitar as oportunidades que ainda existem e desta forma agravando a situação pela sua falta de resposta. E há aqueles que lutam com todas as forças para vencer as dúvidas, para encontrar respostas, para explicar as causas. Nem sempre conseguem. Muitas vezes ficam exaustos na tentativa e arrastam outros consigo na sua luta. Qual é a melhor maneira de reagir? O que é que a Bíblia nos diz sobre as perguntas difíceis da vida? É interessante notar, irmãos, que desde o princípio, desde o primeiro até ao último livro da Bíblia, este não é um livro que foge das questões difíceis. Encontramos, praticamente em todos os seus livros, situações e personagens que discutem, que debatem, que perguntam. Logo no livro de Gênesis encontramos Abraão discutindo com Deus sobre a destruição de Sodoma e a morte de possíveis inocentes ou justos, junto com injustos e pecadores. Encontramos Jacó lutando com um anjo à procura de respostas e bênçãos. Ele não quer avançar sem elas. Encontramos Moisés se insurgindo contra a rebeldia do povo, questionando Deus sobre a sanidade de todo o processo de libertação de Israel. Encontramos Davi chorando, amargamente reclamando a morte do seu filho. Encontramos Abacuque questionando a Deus sobre a invasão babilônica, colocando diante do Senhor a maldade deste povo. Como é que eles podem ser usados como instrumento de Deus? Encontramos Jeremias, aqueles que muitos chamam do profeta chorão, que escreve um livro inteiro que se chama Lamentações. Encontramos Elias, sentado numa sombra, reclamando da vida, da perseguição, dizendo que está só e que quer morrer. Encontramos Jó, talvez o mais famoso de todos nestas questões, perguntando ao Senhor
que lhe explique por que razão o seu sofrimento, quando aparentemente ele é um homem justo. Se abrirmos o livro de Salmos, irmãos, vamos encontrar muitos salmos que vão colocar situações do tipo: até quando, Senhor? Porquê é que tu permites isto? Porquê é que isto está a acontecer? E o último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito em boa parte para responder à igreja sobre a grande perseguição que se abatia sobre ela no fim do primeiro século e as dúvidas que os cristãos naquela época estavam apresentando sobre a soberania de Deus. Se nós somos do Senhor, se Jesus é o Rei, então porquê a igreja está a sofrer desta maneira? E este livro foi escrito para falar sobre isto de forma clara e direta. Irmãos, nós somos cristãos. A Bíblia não foge das questões difíceis. Nós não somos budistas, que são ensinados que o sofrimento é ilusão. Não ajuda muito quando a dor aperta. Nós não somos hindus, que são ensinados que é tudo karma, paciência. É uma força inexorável do destino, uma força impessoal e sem caráter. Nós não somos muçulmanos, ensinados a nos subjugar a um Deus sem piedade e sem qualquer explicação e que funciona de modo arbitrário. Nós somos cristãos. E o nosso livro nos fala claramente a respeito das perguntas difíceis da vida. E nos diz o quê? Primeiro, irmãos, a Bíblia nos diz que há, sim senhor, muitas perguntas difíceis na vida. A nossa capacidade de entendimento é muito limitada. O nosso horizonte é muito pequeno. O nosso conhecimento não passa de alguns anos, algumas áreas da vida, algum espaço físico, algumas pessoas. É natural que há muita coisa que nós não conseguimos entender. Acredito que grande parte dos irmãos que vieram hoje, por exemplo, vieram para cá de automóvel. E talvez uma parte significativa dos irmãos que usaram o automóvel não me saberão explicar como é que ele funciona. Sabem que a gente põe combustível, liga, faz não sei o quê e ele anda. Mas não conseguem explicar tudo. Se não conseguimos explicar coisas tão simples como estas e que o homem já consegue fazer e produzir, que dirá as questões difíceis da Bíblia? A Bíblia nos mostra que há muitas questões sem resposta evidente. Há muitas que nos deixam confusas. A Bíblia é o livro que nos diz que o próprio Filho de Deus, a certa altura, gritou no Calvário: Pai, por que me desamparaste? É Deus partilhando a nossa dor, partilhando a nossa dificuldade, juntando-se a nós nas nossas questões. O próprio Filho de Deus conhecendo dificuldade em entender. Nós fomos feitos seres racionais, mas há coisas que desafiam o nosso entendimento. Há questões que nós não entendemos. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, que ninguém sabe todas as respostas. Nós não temos na Bíblia a designação de um sabe-tudo na terra. Há religiões que foram criadas pelo homem, que têm sacerdotes, oráculos, videntes, profetas ou pastores, que possivelmente podem explicar tudo. Mas nós não temos nada disto. Nós não temos sacerdotes ou profetas e pastores com o poder de responder a todas as questões. Nós não confiamos em feiticeiros e mágicos que têm habilidades supostamente excepcionais. Nós não fomos ensinados que dá para perceber tudo. A Bíblia nos diz que há tempo para tudo. E nos diz que ninguém domina todas as matérias. Há muita coisa que nós podemos saber. Há muita coisa que nos foi explicada. Mas há respostas escondidas, que mesmo os servos e as servas do Senhor mais fiéis não conseguem explicar. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, que nós podemos viver sem termos todas as respostas. A Bíblia nos mostra que é possível viver sem elas. Já que ninguém sabe tudo, já que ninguém pode responder a tudo, é possível viver sem termos todas as dúvidas tiradas. Nós não devemos e nem precisamos nos torturar como se de alguma maneira fosse obrigatório responder a todas as questões. Isto não quer dizer que a nossa fé seja passiva. Há muito
que nós podemos entender e nós devemos procurar as respostas. Há muitas coisas que podemos aprender e responder e estas o Senhor tornou claras para que nós possamos viver junto com Ele. Mas a Bíblia nos diz que nós não precisamos de saber todas. A certa altura, o apóstolo Paulo questionou o Senhor durante algum tempo a respeito de um espinho na carne que ele tinha. E a certa altura, a resposta do Senhor a Paulo foi: a minha graça te basta. Tu não vais ter a resposta. E não precisas ter a resposta desta questão para viver bem. Em relação a esta situação, tudo o que eu posso te dizer é: a minha graça, as minhas bênçãos, que tu não mereces, são suficientes para tu viveres e viveres muito bem. Quando os discípulos apertaram o Senhor Jesus, já próximo da sua subida ao céu, para que lhes dissesse qual era a data da sua volta, circundaram o Mestre e começaram a pressionar: é nesta altura, Senhor, é nesta altura, é nesta altura. E Jesus disse a eles: não vos compete saber. Há perguntas que vocês não vão ter a resposta. Elas não são para vocês e vocês não precisam delas. Esta questão pertence ao Senhor, na sua soberania, e Ele sabe. Não é para o vosso entendimento. É possível viver, e viver bem, e viver de forma abundante, sem ter todas as respostas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que nós sabemos quem tem todas as respostas. Nós não temos todas. Ninguém no mundo tem. Mas nós sabemos que o Senhor sabe. Se algo que a palavra nos mostra é que o Senhor não está perdido e nem sem direção. Ele nunca é apanhado de surpresa. Por vezes, o tempo ajuda-nos a perceber isto e a ver que, afinal de contas, havia propósito naquilo que nos parecia tão confuso. Por exemplo, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e que nos ajuda a entender esta verdade é a história de José. José, o filho querido de Jacó, é vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E naquela altura a pergunta era legítima: porquê, Senhor? Porque eu estou aqui vendido como escravo? Porque os meus irmãos me trataram desta maneira? Porque estou a sofrer desta forma? Isto é injusto. Não fiz nada de mal para merecer esta situação. Mas ele chega no Egito, vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, comporta-se de forma excelente, extraordinária, mas é levantado contra ele uma calúnia. E além de ser escravo, numa terra estranha, ele vai parar no calabouço. E mais uma vez, José pode perguntar ao Senhor: Senhor, porquê? Porquê eu fui vendido? Porque vivo aqui como escravo, se eu era o pai querido, se eu era o filho querido de um pai tão rico que podia viver tão bem. E porquê agora, tendo sido fiel, tendo sido honesto, tendo sido correto, vim parar na prisão? Não é justo, não é correto. Eu não devia estar a passar por isto. E José tinha legitimidade para fazer estas perguntas. A Bíblia não diz que ele as fez, mas era legítimo que as fizesse. Mas no caso de José, irmãos, a história demora o tempo suficiente para que nós tenhamos a resposta. E é o próprio José que depois vai dizer aos seus irmãos, lá no fim da história: vocês pensaram que estavam a fazer-me mal. E eu não tinha as respostas para as situações na hora que eu as vivi. Mas o Senhor sabia o que estava a fazer. O Senhor estava no controle de todas as situações. E num dia eu era um escravo prisioneiro. E no dia seguinte eu era governador do Egito. Deus preparou o caminho porque Ele tinha um propósito. Ele tinha um plano, fazia parte do seu projeto. A Bíblia me diz que há perguntas difíceis, há perguntas que eu não tenho a resposta, que ninguém tem, mas me diz que o meu Deus tem as respostas e está no controle. Mas a Bíblia também nos diz, irmãos, de forma direta e extraordinária, que nós caminhamos para um dia saber todas as respostas. Um dia nós vamos deixar esta vida limitada, irmãos. Um dia nós vamos deixar esta vida em que nós temos tantas dúvidas que não conseguimos responder. Um dia nós vamos ter a experiência de compreender as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizia na primeira carta, no capítulo 13, agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Tantas vezes temos ouvido que Deus faz as coisas direito por linhas tortas. Talvez os irmãos já tenham visto, mesmo artistas humanos, com as suas limitações, fazendo obras do avesso. Não sei se já viram algum artista fazer uma obra do avesso. É interessante. Estamos a ver um lado do espelho e ele está a colocar tintas que parecem aleatórias. E aquilo que estamos a ver não faz sentido absolutamente nenhum. Porquê é que ele pôs aquela tinta ali? Porquê é que ele fez esse rabisco aqui? Porquê é que fez aquele desenho lá? E aquilo que não tem sentido nenhum, de repente, vira. E quando vira, uau! Afinal, havia razão para tudo aquilo. E aqueles borrões que estavam no sítio errado, afinal, compunham um desenho, compunham uma figura, compunham uma pintura. Mas eu não estava a perceber. A Bíblia nos diz, irmãos, que não tendo todas as respostas, caminhamos para o dia em que vamos tê-las. A alegria e o prazer de uma nova descoberta. Quando nós descobrimos alguma coisa e ela faz sentido. Quando nós temos diante de nós um mistério desvendado. Eu não sei se os irmãos são daqueles que gostam de ler livros ou assistir histórias de policiais. Chega uma hora no meio da história que a gente não consegue perceber nada, não é? Mas depois, espero que o irmão não seja desse tipo, que vai abrir no fim das páginas para saber o que é que acontece, se tem a paciência de continuar lendo até ao fim, de repente há a revelação. Então era isto, que eu não tinha percebido ainda onde é que isto encaixava. Agora, você já imaginou o que é o dia em que tudo vai fazer sentido? Irmãos, a Bíblia nos diz que isto vai acontecer. E isto é parte daquilo que a Bíblia descreve como céu. O céu não é necessariamente um local sensual como os muçulmanos pensam, mas tem a ver com a presença do Senhor, que ilumina, que esclarece, que nos mostra a verdade de todas as coisas, e então nós poderemos perceber. Mas mais talvez do que tudo isto, irmãos, eu quero vos dizer hoje que a Bíblia nos instrui a viver sem todas as respostas. Nós não temos condições de explicar todas as coisas, mas nós podemos viver na graça do Senhor de uma forma clara, porque a Bíblia nos capacita a viver sem termos todas estas respostas. E ela nos diz de forma clara como a vida deve ser. Confie num Deus de amor. Lembremos que a prova maior da medida do amor de Deus por nós é a cruz de Cristo. Não deixemos que as perguntas difíceis desta vida nos façam duvidar desse amor e dessa sabedoria, por mais difícil que pareça, porque é isto que normalmente acontece. Na hora da dificuldade, nós questionamos a sabedoria e o amor de Deus, mas não devemos permitir isto, irmãos, porque é isto que a palavra nos ensina. Se nós não conseguimos entender, não vamos colocar em causa aquilo que é provado da maneira mais extraordinária possível, porque o amor de Deus não se prova pelas circunstâncias que eu estou a viver hoje. Prova-se em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você quer saber o quanto Deus o ama, não olhe para as circunstâncias do momento presente, olhe para a cruz, olhe para Jesus, veja o quanto Ele sofreu para que você pudesse ter a salvação. Vamos buscar e investir com todas as nossas forças e capacidades na relação que temos com o Senhor. Ele é o alvo das nossas vidas. Nós não fomos salvos para cumprir um conjunto de obrigações religiosas. Não fomos salvos apenas para vir uma vez por semana à igreja ou eventualmente darmos uma oferta. Fomos salvos para uma relação, para viver uma amizade com Deus. Ela é possível por causa daquilo que Jesus fez por nós. Jesus resumiu toda a lei. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Louva, mesmo no meio das dificuldades. Quando os amigos de Daniel foram apresentados diante da fornalha e Nabucodonosor disse-lhes: eu vou-vos queimar vivos. Eles disseram: o nosso Deus tem poder para nos libertar. Mas se Ele não quiser nos libertar, fica sabendo de uma coisa: nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses, vamos continuar a adorar só o nosso Deus. Isto é que é a verdadeira confiança, irmãos. Mesmo diante do desafio, eles foram capazes de dizer: e se o Senhor entender, na sua sabedoria e no seu amor, que o melhor é não nos livrar, ok, não há problema, vamos continuar a louvá-lo, porque nós confiamos. Isto é fé verdadeira. Sirvamos ao próximo
na medida de Jesus. O segundo mandamento que Jesus disse ser semelhante ao primeiro foi: ama ao próximo como a ti mesmo. Oh, irmãos, e como nós descobrimos que quando começamos a viver uma vida mais próxima da que Jesus viveu, e começamos a olhar à nossa volta e a procurar ser instrumentos de Deus para abençoar os que estão à nossa volta, os nossos problemas muitas vezes parecem menores, parecem começar a desaparecer, começam a ser resolvidos. Porque nós não fomos criados para viver olhando só para o nosso umbigo, mas para amar aqueles que estão à nossa volta de uma forma prática, ajudá-los, servi-los, abençoá-los. Desfrutemos da paz do Espírito Santo. A Bíblia diz que esta paz excede o entendimento. Esta paz é fruto do Espírito em nós. Ela ultrapassa a nossa capacidade racional. É por isso que é possível, no meio das situações mais complicadas, encontrar gente que louva, que abençoa, que serve. Eu não sei se já aconteceu com o irmão, mas já me aconteceu muitas vezes como pastor de ir visitar um irmão ou uma irmã que está vivendo momentos extremamente difíceis. Por vezes num leito de dor, por vezes na cama, se aproximando da morte. E eu no caminho pensava comigo mesmo: o que é que eu vou lhe dizer? Quero dizer aos irmãos, abrindo o meu coração como pastor, que muitas vezes me angustiei com as perguntas difíceis da vida, até que o Senhor um dia me disse de forma clara: deixa de ser orgulhoso, deixa de ser vaidoso, tu não tens que saber todas as respostas e nunca vais sabê-las. Apenas leva o amor do Senhor Jesus. Apenas apresenta a verdade da palavra. Porque as respostas tu não vais ter todas. E quantas vezes, irmãos, nesta circunstância, enquanto eu me angustiava, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar, como é que eu vou poder consolar a pessoa desta dificuldade, chegava lá, irmãos, e era eu que saía animado, fortalecido, consolado, por um testemunho fiel, por uma palavra segura, por uma confiança inabalável no Senhor. E eu saía de lá às vezes envergonhado, dizer: pois é, eu é que pensei que vinha aqui ajudar, afinal eu vim aqui receber ajuda. Oh, irmãos, isto excede o nosso entendimento, ultrapassa a nossa racionalidade, é fruto do Espírito Santo em nós. Compartilhemos a verdade do Evangelho. Vamos compartilhar a verdade da nova vida em Cristo, porque a maioria das pessoas que existe no nosso mundo, irmãos, não aprendeu a viver sem as respostas. Prefere fugir delas. Prefere fugir das questões difíceis da vida. Prefere mergulhar num mundo de entretenimento, que é o que a nossa sociedade hoje oferece. Por todos os lados. Entretenimento, que é para as pessoas não pararem e pensarem na sua vida. É entretenimento por todos os lados. É diversão. Para a nossa mente se divagar e nós não pararmos e fazermos as perguntas sérias que temos que fazer. Estamos preparados? Quando Jesus disse aos discípulos: não vos compete saber. Vocês não têm que saber todas as coisas. Vocês não têm que saber todas as respostas. Ele disse: mas... E depois disse o que eles tinham que saber. Vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Com um propósito: ser minhas testemunhas. Vocês não têm todas as respostas, mas eis aquilo que vocês têm que fazer. Falem de mim. Contem a diferença que eu faço nas vossas vidas, aonde quer que vocês estejam. Vivamos na realidade da comunhão da igreja, onde encontramos a família de Deus, que pode me ajudar nestas horas, porque todos nós passamos por dias e momentos em que nos sentimos mais fracos. E sabe o que é que acontece, irmãos, nessa hora? O que é que o inimigo consegue? No momento em que nós estamos com tristeza, com dúvida, com dificuldade, nos sentir em baixo, é nos manter longe. É nos fazer ficar em casa. Eu hoje estou desanimado demais para ir à igreja. É exatamente o contrário, meu irmão. Está desanimado? Então aqui é o seu lugar. Está entristecido? Aqui é a sua casa. Está sentindo falta do amor e do carinho do Senhor? Então venha para cá. Não fique em casa. Isto é exatamente o que o inimigo quer, afastá-lo do corpo. Porque você é longe, vai ficar mais fraco. Não fomos salvos para viver a vida cristã sozinhos e lutar e enfrentar os momentos difíceis isolados. Nós fomos salvos para vivê-lo em comunidade, em família. É aqui que você deve vir buscar o apoio, a bênção, a compreensão, a amizade, o consolo, a irmandade que nós temos no Senhor. Somos a comunidade dos que trabalham para ter as respostas possíveis, mas que descansam nas respostas que ainda não vieram. Que o Senhor possa consolar os nossos corações e trazer aos nossos corações este descanso e esta paz que excede o entendimento.